O pensamento de escassez é o que cria situações de escassez na vida de uma pessoa, embora as pessoas tendem a pensar que é o contrário. Só que ninguém tenta mudar a sua forma de pensar por tempo suficiente para ver resultados diferentes acontecerem. Mas nesse vídeo você vai descobrir como que você pode fazer isso de uma forma muito natural através do minimalismo. E a chave dessa ideia está na sua percepção. A escassez e o acúmulo são polos opostos, são dois lados da mesma moeda, são extremos. E como a gente sabe, não é bom você estar nos extremos, a gente sempre deve buscar o equilíbrio. Nesse caso, o equilíbrio entre a escassez e o acúmulo é a abundância. Quando você observa a realidade de pessoas que têm muitos pensamentos de escassez, o que você nota com frequência é que elas acabam tentando compensar aquele sentimento de escassez acumulando coisas de menor valor. Então é aquela casa cheia de bugiganga da Shopee, cheia de coisa que não serve pra nada, enfim. Sempre vai ter um lugar onde a pessoa tenta acumular, tentando, digamos assim, compensar a escassez que ela sente em relação a coisas maiores que ela julga não ter acesso. Então, a essência do pensamento de escassez é olhar sempre o copo meio vazio. Então, como eu boto meu foco em tudo aquilo que eu gostaria de ter, mas não tenho, eu acabo criando uma ganância por coisas menores e vou acumulando cada vez mais coisas inúteis que eu realmente não preciso. E muitas vezes, por causa de gastos nessas coisinhas insignificantes, que muitas pessoas perdem o controle financeiro das suas vidas e acabam criando um teto ali que é sempre negativo. E isso acaba reforçando ainda mais a ideia de escassez na vida dela. Ou seja, é mais uma validação que ela traz para a vida dela em relação à crença que ela tem. Bom, para sair desse pensamento de escassez, dessa realidade de escassez, para a maior parte das pessoas, essa evolução ela acontece em degraus. Então você sobe um degrau de cada vez. Existem casos onde as pessoas dão saltos mais expressivos? Sim, eles existem, mas eles são mais raros. Então, falando de um modo geral, para a maioria das pessoas vai ser por etapas. Então, nesse caso de escassez financeira que a gente está falando, uma pessoa que está nessa situação de teto financeiro, né, onde ela está sempre negativa, qual que é o próximo degrau dela? O próximo degrau dela é ela conseguir pelo menos empatar, né, ficar ali no 0 a 0. Nada sobra, mas nada falta. E aí depois disso, o outro degrau vai ser ela aprender a fazer sobrar. E aí depois ela vai ter que aprender a investir aquilo que sobra para começar a acumular um certo patrimônio e ter uma certa segurança financeira, começar a mudar o seu patamar, né? O seu set point fica sempre positivo. E aí, depois que ela já se consolidou nesse patamar onde ela sempre faz sobrar e sempre investe e seu patrimônio está constantemente crescendo, ela precisa mudar o foco, né? Ao invés de ser um foco mais em economia e em restrição, ela precisa mudar o foco para investir, para conseguir gerar mais entradas financeiras, para ela conseguir acelerar o crescimento dela. Senão, tudo bem, ela vai continuar crescendo, só que num ritmo muito lento. Então, para cada degrau que você precisa subir, existe uma compreensão diferente. E existem pensamentos diferentes que podem te ajudar. Então, o que te ajuda a subir daqui até aqui é uma coisa, o que vai te levar para cá vai ser outra coisa completamente diferente. E onde que o minimalismo entra nessa história para te ajudar? Ele entra como uma forma de conter o desperdício de dinheiro das pessoas que estão lá nos primeiros degraus, sabe? Onde elas ainda precisam focar mais em conter os seus gastos. Porque essas pessoas, elas não notam. Mas, de forma inconsciente, elas acabam desperdiçando muito dinheiro com coisas que não têm, digamos assim, um ROI bom na vida delas. Com coisas que não têm durabilidade, com coisas que não têm utilidade, só por causa daquela compulsão de comprar aquilo que ela tem acesso, já que para coisas maiores que ela realmente gostaria de ter, ela considera que são inacessíveis, né? Ela vê a escassez. Só que se você chega para tentar ajudar uma pessoa dessas, né? E você começa a falar sobre restrição, sobre fazer pesquisa de preço, sobre economizar, poupar e etc. Elas não querem ouvir sobre isso. Por quê? Porque isso vai na cabeça delas de uma forma negativa. Porque a ideia que elas têm disso é uma ideia de restrição. É uma ideia de limitação, sabe? Como se você estivesse tirando a liberdade delas. E as pessoas não querem perder a liberdade. Elas querem sentir que elas fazem as próprias escolhas. Então todo mundo vai enxergar, de certa forma, a restrição como algo negativo. E para esses casos dessas pessoas, você botar essa ideia de restrição, reforça mais ainda o pensamento de escassez, porque isso pode até ajudar elas a saírem dos degraus mais baixos, mais extremos, e subirem um pouquinho, mas na hora de acelerar os resultados dela, isso vai acabar sendo aquela coisa que trava elas. Então o segredo aqui é a gente mudar essa percepção de restrição, né, de uma coisa negativa, e enxergar isso como algo positivo, como algo desejável, algo realmente que a nossa mente considere especial.
Tem um livro que se chama Rich as Fuck, de uma empresária chamada Amanda Frances. Ela é life coach, também é mentora de abundância e prosperidade. E ela conta que no começo da vida dela, da carreira dela, ela nunca se preocupou em guardar dinheiro, porque ela associava essa questão de poupar dinheiro com restrição. E ela não queria, ela tinha meio que uma rebeldia e ela não queria se restringir. Então ela enxergava o fato de poupar, de economizar como restrição, e ela não queria aquilo. Então ela gastava sempre tudo que ela ganhava. Mesmo quando o negócio dela começou a crescer e ela começou a ganhar quantidades significativas de dinheiro, ela continuava gastando tudo que ela ganhava e fazendo tudo que ela queria. Ela conta que tinha momentos na vida dela que ela estava andando com uma bolsa da Chanel e ela não tinha R$1 no banco. Até que um dia ela encontrou uma amiga, também era muito bem sucedida, só que essa amiga dela tinha o hábito de poupar e investir. E aí essa amiga dela falou que uma das coisas que ela mais gostava na vida dela, que ela mais se orgulhava, que ela mais se sentia foda, era porque ela tinha uma conta bancária gorda. E aí a autora essa Amanda, né, a autora do livro, ela disse que aquilo deu um estalo na cabeça dela. A partir daquele momento, ela parou de ver o fato de poupar e investir como uma restrição e ela passou a desejar isso. Ela passou a desejar ter bastante patrimônio investido. E só depois disso, né, de ela mudar a percepção dela sobre o que significava poupar e investir, que ela realmente passou a ter mais controle sobre os gastos dela e fazer investimentos. Então aqui nesse caso, você tem que pensar que você não está se restringindo, você não está fazendo uma coisa negativa. Você vai adotar um estilo de vida minimalista. Nós vamos glamorizar o minimalismo até nós nos apaixonarmos por eles e desejarmos intensamente ter um estilo de vida minimalista. Bom, para isso a gente precisa entender o que é o minimalismo. Esse conceito ele começou na arquitetura e depois ele foi se expandindo para diversos âmbitos. Mas para os propósitos desse vídeo nós vamos falar de minimalismo como uma filosofia de vida onde menos é mais. E a partir disso você vai adequar os seus hábitos de consumo e de organização em torno desse conceito. Essencialmente é sobre fazer boas escolhas. Você não vai se restringir, você vai escolher o que é melhor para você naquele momento. O que tem, digamos assim, o melhor ROI para você naquele momento dentro das suas necessidades. Então isso significa que você sempre vai priorizar itens de maior qualidade e com maior durabilidade, mesmo que isso signifique que você vai precisar esperar um pouco para fazer aquele investimento. Quando você cumpre esses primeiros requisitos, quando você tem isso em mente, antes de fazer qualquer tipo de compra, você já evita compras por impulso e automaticamente você vai priorizar qualidade ao invés de quantidade. E aí, olhando para o que você já tem hoje, o primeiro passo dentro dessa filosofia é você desapegar tudo aquilo que você tem, mas que não serve pra absolutamente nada. Tudo aquilo que você comprou, mas que não tem serventia nenhuma, ou que você não usa mais, ou que não funciona mais, enfim. Se livrar daqueles entulhos mesmo que ficam obstruindo os cantos da nossa casa. Porque o minimalismo também é sobre isso, é sobre organização de ambientes, sobre ambientes limpos e sem acúmulo de coisas. E é interessante que essa prática também favorece, né, a sua paz mental. Quando a gente tá em ambientes mais organizados, mais limpos, esses ambientes favorecem muito a nossa clareza mental. Então, estar em um ambiente todo bagunçado, entulhado, cheio de coisas acumuladas, gera uma certa energia pesada que interfere um pouco no nosso estado interior. É importante notar aqui também que existem vários graus de minimalismo, tá? Existem pessoas que levam essa filosofia a um extremo, mas, como eu falei, eu não gosto de extremos. Então aqui a gente vai ficar dentro do equilíbrio. Então a minha definição equilibrada de minimalismo, que é a que eu quero que você leve daqui, é que as pessoas minimalistas são aquelas que priorizam qualidade ao invés de quantidade. O minimalista não está interessado em impressionar, em acumular, nem em colecionar nada. Ele quer conforto e equilíbrio. Então você vai sempre priorizar aquilo que é realmente importante. Você não vai mais desperdiçar os seus recursos com coisas insignificantes. Uma escolha por aquilo que é melhor, por aquilo que realmente importa. Percebe que quando eu falo dessa forma, eu torno uma coisa que antes parecia algo ruim, uma restrição, uma coisa negativa, em algo que é desejável, que tem um certo apelo. Então, se você sofre com crenças de escassez e você precisa dar esse primeiro passo para começar a sair desse ambiente aparente, onde você enxerga muita escassez, eu indico você ir a fundo no minimalismo. Mergulhar mesmo de cabeça nesse mundo e se apaixonar por ele. Você precisa convencer a sua mente com todas as informações possíveis, com todas as considerações possíveis de que aquilo é algo altamente desejável, de que aquilo é algo que você realmente quer viver. Então é mergulhar mesmo nesse mundo
até você se apaixonar por ele, até você ter uma intensa vontade de adotar o minimalismo como um estilo de vida. Quando você fizer isso, a sua perspectiva vai começar a mudar, porque aí você vai começar a notar os excessos que você comete e os desperdícios que você comete. E por causa desse contraste, a sua visão de escassez, ela começa a enfraquecer. E aí as coisas começam a mudar. Então, uma coisa vai desencadeando a outra. Eu sempre fui minimalista nos meus hábitos de consumo, na organização nem tanto, é uma coisa que eu tô tentando melhorar. Mas na questão de comprar, eu fui criada assim, então eu nunca tive problema com isso. Porque eu fui criada por pais que tinham uma visão de longo prazo e priorizavam coisas duradouras. Então, por exemplo, de um lado tinha o meu pai, que ele era um extremo, ele era realmente extremo nesse caso, né? Era ele, tudo precisava ter uma serventia, ele não colocava o dinheiro dele em nada que não fosse dar um retorno pra ele. Então, pra ele, não fazia nem sentido você, por exemplo, ter um animal de estimação que você ia gastar horrores pra manter ele e ele não ia te dar nada em troca. Eu lembro que quando eu era criança, né, toda criança quer um bichinho de estimação, e um dia ele me deu um bichinho de estimação, mas ele não era um cachorro, um gato, me deu codornas, né? Ele chegou lá em casa com uma gaiola cheia de codornas, porque pelo menos as codornas, em troca de eu cuidar delas, elas iam me dar ovos de codorna. Então meu pai era muito assim. Por um lado, isso era muito bom, por quê? Porque ele acumulava patrimônio. Por outro, nem tanto, porque ele não investia na sua qualidade de vida. Então, embora ele tivesse uma condição de vida financeira boa, ele não investia em tempo de qualidade, em hábitos saudáveis, em um ambiente legal pra viver, enfim. Por outro lado, a minha mãe, ela era bem mais equilibrada. Então ela também se restringia muito. Por questão mesmo de salário, ela não ganhava muito. Mas ela reconhecia o valor de outras coisas. Então, por exemplo, quando eu era criança, a maioria das minhas roupas eram usadas, né? Eu recebia de alguém que não queria mais, enfim. Muitas vezes da minha irmã mais velha. Mas, por outro lado, eu sempre estudei em colégio particular. Também não ganhava presentes com frequência e eu raramente, quase nunca, fazia festas de aniversário. E eu tinha um tênis, basicamente, por ano, e eu só trocava ele quando ele realmente já tava muito gasto. Mas, por outro lado, sempre que eu tinha alguma questão de saúde, eu sempre ia até clínicas particulares, médicos particulares. Quando eu era adolescente, por exemplo, eu não tinha um iPhone. Inclusive, eu acho que eu demorei um monte pra um dia ter um smartphone. Quando todos os meus colegas já tinham um smartphone, eu ainda usava aqueles celularzinho mais simples de botão. Mas, por outro lado, eu fazia curso de inglês numa das melhores escolas da cidade, e isso depois me abriu muitas portas. Então, assim, eu nunca vi a minha vida como escassa. Eu não tinha muito acesso a coisas mais supérfluas, mas tudo aquilo que era essencial pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento, eu sempre tive do melhor. Como eu fui criada, assim, eu me acostumei. Então, depois de um tempo, na minha vida adulta, isso foi uma coisa muito boa, porque fez com que eu sempre fosse aquela pessoa que gasta menos do que ganha, então eu sempre tive esse set point positivo e logo eu já comecei a investir e isso possibilitou que eu fosse aos poucos aumentando o meu patrimônio, pensando em coisas maiores no futuro. Então essa é uma das formas que o minimalismo como um estilo de vida pode te ajudar a sair de situações de escassez. A outra forma, como eu falei antes, é a questão da mudança de perspectiva, que você não enxerga mais certas coisas como restrição. Você está fazendo escolhas conscientes. Então não é que você é limitado, não é que você não pode, é que você está escolhendo algo melhor. E isso dá uma sensação de liberdade. Muda a sua mentalidade porque tira o foco de escassez logo de cara. Por quê? O primeiro passo do minimalismo, como eu falei, é você se desfazer de toda aquela coisa arada que você não usa. Então é tirar todas as bugigangas de todos os armários, olhar coisa por coisa e separar o que é útil do que não é útil, o que funciona do que não funciona, coisas vencidas, enfim, se livrar de tudo aquilo que é inútil, sabe? Desobstruir mesmo o seu ambiente. E aí, quando você faz isso, né, nesse exercício, você consegue perceber nas pequenas coisas que você tem muito mais do que aquilo que você de fato precisa. E é aí que já começa a sua mudança de perspectiva. Inclusive, se você está aqui nesse vídeo e você quer testar essa abordagem, existe um método de arrumação japonês que eu indico para você se aprofundar. Ele foi desenvolvido pela Marie Kondo, é uma japonesa, tem livro e também tem uma série na Netflix. E se você pesquisar aqui no YouTube, você também encontra muitos canais falando sobre isso. Basicamente, ela ensina você a desobstruir a sua casa. Então, é você tirar todas as coisas pra fora, né? Pra fora das gavetas, pra fora dos armários. E fazer uma seleção, onde você vai pegar objeto por objeto e decidir se você mantém ele ou não na sua casa e na sua vida. Então, ela fala que a gente não pode organizar apenas olhando pras coisas, né? Geralmente, quando a gente quer dar uma organizada, assim, a gente pega, abre a gaveta e a gente só olha, né? A gente tira uma coisa ou outra e a gaveta acaba continuando cheia. Ela fala que você precisa tirar absolutamente tudo de dentro da gaveta e olhar coisa por coisa. E você precisa pegar no objeto, porque cada objeto tem uma certa energia.
e você consegue perceber. Então, quando você pega o objeto na mão, um por um, você consegue decidir com mais clareza aquilo que você vai manter e aquilo que você não vai manter. Quando é um objeto que não é particularmente útil pra você, mas você não tem certeza se você joga fora ou não, de repente é uma lembrança, de repente é alguma coisa que alguém te deu, você tem que se perguntar se aquilo te faz feliz, né? Se aquilo te dá alegria, ter aquele objeto ali. Quando você olha pra ele, você sente alegria. Se sim, você mantém, se não, você joga fora. E aí, depois ela ensina um método de arrumação pra várias categorias de objetos, desde livros até roupas. Toda vez que a gente faz esse tipo de limpeza, eu considero que é um ato simbólico que te ajuda, né, a desapegar de certas energias que estão paradas no seu ambiente, assim como soltar certas coisas que estão paradas dentro de você, né? Então, como é dentro, é fora. É como se fosse uma forma de você, né, dar um reset na sua vida e começar um novo ciclo. Nesse caso, o seu novo ciclo vai ser um ciclo onde você vai adotar o minimalismo na sua vida e começar a mudar a sua mentalidade, de uma mentalidade escassa para uma mentalidade abundante. Era isso por hoje, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!